muito respeitável, dá o nome de João. Também está ao lado de Dona Maria. Agora ele abraçou-a. Ele tem barba, não? Não, ele está envolvido num halo de luz, mas me parece que ele tem barba. E o cabelo como é? É claro ou é escuro? O cabelo escuro. E os olhos assim, as sobrancelhas? As sobrancelhas também muito bem arqueadas. Mas espessas ou assim? Ou... Não são ralas, não. Espessas. Não espessas. Qual é o nome de quê? João. Sobrenome no osso. Veja se pode saber os trabalhos a que ele se dedicava. Eu escuto uma palavra, Coimbra. Coimbra? É. Coimbra, está muito bem. Deve ter sido o João, o reitor da Universidade de Coimbra. Chico não sabia de coisa alguma destas. Por isso, muito mais valor tem a sua evidência. Essa dona Isabel Ramos está se despedindo, mas pede ao Senhor preces. Aquela que diz que vai fazer 20 anos que se desencarnou em Chaves. E diz Dona Maria que ela tem, que o grupo, que o Luz e Amor tem uma grande instituição no mundo espiritual. E que essa instituição socorre muitas almas. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Estou com o papel dirigido pelo nosso irmão Dr. Ademar de Duarte. Diz assim: Badi, pede a Lia uma palavra para o espiritismo brasileiro. Ela diz: sente no espiritismo brasileiro o coração unido a Jesus para a edificação de um novo mundo. É o evangelho renascente, o amor actuante, diz ela. E que o ideal de unificação do espiritismo no Brasil é o estandarte que os companheiros devem erguer mais ao alto para que a obra de fraternidade em seus alicerces não sofra a solução de continuidade no amanhã que se aproxima. A união e a solidariedade, a compreensão humana e a tolerância construtiva são itens que os espíritas no Brasil não devem esquecer para que o apostolado em andamento possa coroar-se com a vitória que o plano espiritual realmente espera da doutrina nesta parte do mundo. É o que ela disse. O nosso irmão Ademar, curioso como é, sempre está perguntando: e Minas Espírita? Está perguntando aos dias. A caravana aproveita para fazer. Dona Maria faz um sorriso bonito, e diz que Isidoro falará por ela. O Isidoro já tinha percorrido várias cidades, inclusive de Minas. Ele sabia de tudo. E eu pergunto ao nosso irmão se eu, na qualidade de camelô de publicidade espírita, posso fazer uma coisa pela causa em Portugal e no Brasil, para o espiritismo luz brasileiro, ao comandante Isidório. Ela sorri e diz: o nosso coragem somente necessita coragem. Aí o Isidoro, diante de tudo isso, faz uma declaração de amor a Lia. Com todo respeito a Raquel. De junho de 1955.
nesta romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas votivas. E quando os olhos choram, que haja um coração que as saiba receber. Eu vim aqui elevar mais alto ainda o lábaro da fé. Vim ressarcir-me, vim fortificar-me, e as vozes do além, que são como estrelas candentes no céu tenebroso da nossa vida, podem e devem abrir os novos caminhos, caminhos de luz, caminhos de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se volumem e em que as ideias se transfigurem. Foi a romagem da saudade. O que eu vi foi igual ao que passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida folha que o vento leva, mas a sua recordação fica nas almas, a vibrar eternamente, enquanto vibrar o espírito. Por isso, eu agradeço a esse espírito luminoso que trabalhou ao meu lado, que me impulsionou, que me encorajou. E, como ela dizia, mas me continua ajudando ainda do outro lado do que neste. É que hoje as suas possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto e por isso a sua trajetória é maior, tem maior amplitude. Eu ergo o meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos para Chico Xavier, o missionário da revelação nova, aquele cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o festim da espiritualidade. Isto é vida nova, amigos. Isto é vida estrante. A vida que os espiritistas devem viver para talhar novos caminhos, para erguer novos monumentos de caridade. Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir na minha viagem. Isidoro escreveu 2 livros sobre sua viagem ao Brasil, 5 anos depois. Há 8 anos, eu estava em Campos dos Goitacazes, começando a gravar sobre um filme que nós acabamos de terminar ainda agora. E toda vez que eu vou a Campos, eu costumo ir num sebo, que lá, aquela região do norte fluminense, é uma região onde existe um foco de estudiosos do espiritismo. Aí o Clóvis Tavares, por exemplo, o Virgílio de Paula, grandes filósofos espíritas daquela região. Então, eu constatei uma coisa muito triste, que os familiares daquelas pessoas que estudavam o espiritismo no final do século XIX, início do século XX, ao desencarnar aquele estudioso, eles vendem seus livros para os sebos, talvez numa necessidade. E eu sempre que vou numa cidade, eu procuro um sebo para ver se encontro alguma coisa, primeira edição. O pesquisador tem essa mania, né? E eu estava numa livraria, de repente cai um livro na minha frente, isso há 8 anos atrás. Era a primeira edição do Espiritismo no Brasil, Ecos de uma Viagem.
Eu pego o livro, olho quanto custa, custava mais ou menos R$6, e vi lá, Isidoro Duarte Santos. Não sabia quem era, mas como custava tão baratinho e era sobre a viagem de um português para visitar o Espiritismo no Brasil, eu comprei o livro. E cheguei em São Paulo, deixei lá na prateleira, juntei com outros livros, nem dei importância. Por que eu comprei esse livro? Porque o Isidoro, na minha infância, na minha cidadezinha lá no Nordeste, era o dono da padaria da minha cidadezinha. Então, o meu cérebro, né, fixou aquele nome Isidoro, que aqui hoje em dia não é uma coisa assim comum, né? Então é por isso que eu comprei o livro. 6 anos depois, cai nas minhas mãos essa fita lá em Portugal, em Lisboa, onde eu identifico o nome de Isidoro Duarte Santos. Então Isidoro escreveu esses 2 livros. Essas mesmas pessoas de Niterói, do Rio de Janeiro, que pagaram para ele vir ao Brasil, não? O Centro Espírita continuou fechado pela ditadura salazarista, e no dia 25 de abril de 1974, com a democracia vindo, o Isidoro juntou o movimento espírita português em torno da federação, e ele desencarnou em 1974. Foi se juntar à sua Lia, né? A Raquel, ela assumiu a direção da Federação Espírita Portuguesa, ela esteve no Brasil. Aqui está ela, a segunda esposa, com o Deolino Amorim e o Abelardo Figueiredo, Abelardo Guimarães, da Federação Espírita Brasileira, num congresso de jornalistas espíritas no Rio de Janeiro, em 1976. Então, essa é a dona Maria Raquel. Ela esteve 2 ou 3 vezes no Brasil, já desencarnou também. A gente não descobriu ainda. Eu estou indo para Portugal para fazer esse filme, um documentário que vai se chamar O que eu vi foi igual ao que passei. Antes da prece final, eu não posso deixar de mencionar que é uma recém-descoberta que nós fizemos. Deixa eu ver aqui onde é que está. Olha aqui. Eu descobri um amigo, né, no Facebook. Olá, meu amigo. Uma fotografia do túmulo da Lia, onde tantas vezes, em criança, eu me detinha a perguntar: por que um livro? O que diz o livro? Porque todos têm uma cruz e esta não. E quando a minha mãe, depois de tanta insistência, lá me leu o que diz o livro, dize a todos que não morri e que a vida continua. Lia. Vieram mais e mais perguntas de uma criança de 4 anos que quer ser esclarecida, mas nós não morremos? Mas ela falou depois de estar morta. Quem diria que aqui seria o princípio da minha procura até encontrar algo que me desse resposta? A doutrina espírita. Um abraço, meu irmão em Cristo. Então aqui está o túmulo da Dona Maria, que esse amigo meu... Agora, olha que gozado, olha o livro, a palavra do livro, e a vida continua. Coincidência que o filme e a vida continua? Esse túmulo, logicamente, foi o Isidoro, né? Olha aqui o nominho dele, ó. A Maria Gonçalves Duarte Santos, Lia, 4/1/50. Um grande companheiro e grande amigo, Isidoro Duarte Santos. Aí, eu trocando correspondência com ele, ele me deu o nome de uma pessoa que morava na cidade, Cebolais, acho que Cebolais do Cais. Eu entrei em contato com essa pessoa, porque a gente não tinha notícia nenhuma, e eu descobri que a Gena está viva. Então, eu estou indo para Portugal, eu e a Sônia, minha esposa, para a gente. Ela está com 80 anos, a filha adotiva do casal que assumiu a direção da revista, filha do coração, né? Está numa casa, num asilo lá, e está com a
a memória perfeita, sem nenhum problema, uma velhinha no asilo, é a Gena. Então nós estamos... Vocês imaginam a importância da gente pegar o depoimento dessa senhora, não é? Agora, se vocês me permitem, terminar aqui a prece de agradecimento, porque ter um material desse... que foram derramadas nesta tarde de encantamento, nessa tarde maravilhosa sobre todos nós aqui presentes, nós não temos com que pagá-la aos nossos guias espirituais, nem as entidades que aqui vieram nos falar sobre o mundo espiritual. Essa grande promessa da eternidade dos nossos espíritos. Mas vos prometemos, Senhor Jesus, que dentro das nossas possibilidades, desde que, Senhor, continueis tal qual como vendes fazendo, nos amparar, a continuarmos a ser servidores do Teu Evangelho, humilíssimos servidores do Teu Evangelho. Abençoa, Jesus, o nosso irmão Francisco Xavier, canal por onde passam todas as graças do Teu divino amor, canal por onde do Teu reservatório divino passam as bênçãos para todos os brasileiros e para todos os espíritas e para todas as criaturas. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos aqui presentes e permita que em Teu secretíssimo nome, em nome da Virgem Santa, em nome dos guias espirituais do Centro Espírita Luiz Gonzaga e dos nossos guias pessoais, que demos por encerrada a reunião. Nessa altura, fica encerrada a nossa sessão mediúnica rezada em pé.